Olá, Andrei. Professor. Só um minutinho que eu tô vendo aqui pra poder colocar certinho. Uhul! Conseguem me ouvir, gente? Ah, que bom. Hoje vai ser melhor a live porque meu iPad não estava funcionando. E aí agora ele está funcionando, então a coisa ficou melhor. Oi, Lígia. Olá, BCPTQ. Oi, professora Larissa. Tudo bem? Olá, olá, Felipe. Me ouve aí? Agora tá tudo tranquilo. Beleza. O senhor consegue me ouvir direitinho? Sim, sim, ouço bem. Ah, Mandando aqui um alô para todo mundo que está chegando. uhul! Ah, meu cabelo tá bom, né, Larissa? Legal que o pessoal pôde aparecer aí hoje no horário mais cedo, né? Sim, não, mas é porque eu tive. Eu fiz É, o Ah, Paulo, um amigo esqueci. dele. Grande Paulo. Ah, o professor Casarotti tá aqui também, o JP. Um abraço para todos. Nós vamos esperar só um pouquinho até as pessoas entrarem. Tranquilo. Professor, será que o senhor tem fone de ouvido aí próximo? Porque tá dando Não, não. eco e aí eu Tá dando eco? consigo. É, eu consigo Olha, me vamos ver. ouvir aí pelo vídeo do senhor. Sim. Bom, vou ver se consigo aqui. Eu acho que aqui não tem, mas eu vou procurar. Ok? Ah, o senhor pode ficar tranquilo. Tá bom. Gente, aqui é o professor André Tribuzzi, vou conversar com ele hoje. Um pianista incrível, de uma técnica maravilhosa, estupenda. Então, assim, incrível. Hoje a live vai ser wonderful. Eu acho que é um problema da sua internet, Thiago. Olá, Val. Vamos ver se eu consigo fazer aqui alguma arrumação. Ah, vai dar certo, dá certo. Ok, você me ouve bem? Ótimo, maravilhoso. Aí Beleza, agora tá perfeito. tá A show. Lígia Então, tá beleza. falando. A Lígia Moreno tá falando que nunca esqueceu, nunca esquece da super aula que teve com o senhor quando ela foi Pô, morar gente na boa, Holanda. Lídia. Incrível. Abraço, Lídia. A gente esteve aí no Brasil, né? Não deu tempo de se ver. Na próxima ida. É um É amigo porque meu, Paulo. eu acho que quando o senhor estava aqui no Brasil, ela estava em Portugal, tocando lá. Ok. Aí não deu para ela poder ver o senhor. Então, eu Vamos conheci lá. o professor André Tribuzzi da última vez que ele veio ao Brasil. Eu nem me lembro quando foi, mas faz pouco tempo. Isso foi em janeiro. Foi em janeiro. É porque minha memória não é muito boa, entendeu? E aí eu estava com algumas dificuldades técnicas, né, sobre aquela música de Schubert para canto e piano, Erchkönig.
E aí eu não estava conseguindo fazer. Na verdade, eu fui escalado para poder tocar. Tipo, um dia antes toquei, mas aí eu conversei com ele, falei que eu tava senti muitas dores depois que eu toquei aquela música, né? Porque a música inteira é feita em oitavas e é complicado a repetição, notas repetidas. E aí tipo, nós tivemos uma aula por intermédio da professora Luísa, que daqui a pouquinho ela está entrando, acredito eu. Então, eu tive aula e meu amigo da UNB, Andrei, também. Então, eu acho que foi mais de 3 horas de aula, incrível, muitas informações sobre anatomia, sobre a técnica pianística em geral. Eu escrevi quase um livro de tanta anotação que eu fiz, mas foi maravilhoso, foi incrível e até hoje eu faço as coisas que o Senhor me aconselhou e dá tudo certo. Que Incrível. bom, fico feliz, feliz. E, professor, eu gostaria muito de agradecer primeiramente pelo senhor Eu ter que agradeço. aceitado fazer essa live. Sei que tem questão do fuso horário, o senhor tem a sua rotina, então não foi um pouquinho complicado da gente acertar os horários e Verdade. o dia, mas está acontecendo, então eu agradeço bastante pelo senhor ter aceitado esse convite. Eu agradeço também, agradeço a tua iniciativa, né? Realmente é uma coisa boa para todos. E agradeço a presença de todos também. E vamos lá. Então vamos. Eu estou aqui conversando com o professor mestre André Tribuzzi. Ele é graduado pela Universidade da UFRJ e fez mestrado em performance na Holanda e em musicologia na Suíça, certo, professor? Isso mesmo. É concertista, recitalista, palestrante, camerista, toca no Brasil e no exterior também. Tem uma carreira muito ativa, mas atualmente o senhor, tem uma carreira de professor no período de 30 anos, né? Em 30 anos dando aula de... Eu sempre dei aula, né? E eu gosto. Uhum. Já dei aula, digamos, em diversos lugares. Brasil, Estados Unidos, lugares por onde eu passei, na Itália. Sim. Eu dei aulas na França, na Holanda, aqui na Suíça também, em Portugal. Então, esse certo acúmulo de experiência me trouxe algum insight assim, a respeito de alguns temas que eu vejo que são recorrentes, independentemente da cultura, da língua que se fala. Né? São questões, digamos, inerentes ao fato da pessoa estudar música, se desenvolver na música, no instrumento. Né? Sim. O tema de hoje, eu estava até conversando com o senhor, que é um tema um pouco diferente, certo? Eu vejo que é quase um tema de mestrado, né? Uma tese de mestrado, esse Ele é tema. diferente, mas ele é um fator constante, né? Quer Uhum. queiramos ou não, ele é um fator inerente ao que a gente faz, né? Sim, sim. Mas assim, é porque isoladamente eu acredito que não é muito falado, né? Pode ser falado ou conversado de uma maneira diferente ou de uma maneira um pouquinho mascarada, mas o tema de hoje sendo a cura da escuta, eu nunca ouvi. Nenhum professor falando, etc. Então, vamos começar por aí, Tá certo? bom. De onde veio esse nome e por que a cura da escuta? Tá bem. Então eu vou começar dizendo o seguinte: para mim, todo bom professor de música, seja em que instrumento for, trabalha com isso. Sim. Né? Mesmo que ele não aborde esse assunto como um tema, na sua maneira de ensinar, na sua maneira de mobilizar as qualidades do estudante, auxiliar o estudante a se desenvolver, ele está fazendo esse trabalho. Porque a escuta é uma ferramenta fundamental do desenvolvimento do musicista, né? Então eu vejo que esse trabalho ele acontece, né? Sim. Principalmente no âmbito de um percurso bem orientado e tudo. Agora, por que eu coloquei esse título, que poderia parecer ser até provocativo, a cura da escuta, né? Você agora está doente? Um pouco. Mas aí eu vou chegar onde, para mim, foi o cerne assim, de eu ter feito. Na verdade, foi um workshop que eu fiz aqui na Suíça, né? Para musicistas e não musicistas também. O que se passa é que, bom, é aquela distinção básica e já conhecida do ouvir e escutar. Ouvir, mais mecânico, né? Quer dizer, é um fenômeno fisiológico.
E o escutar já tem a ver com o direcionamento da atenção em relação ao que se ouve. Né? Então, quer dizer, por que a cura da escuta? A cura também tem o sentido de os cuidados que se deve ter com alguma coisa, né? Você pensa em curadoria, você pensa em cura, em italiano é cuidados com alguma coisa, né? Uhum. E então você tem esses dois sentidos. A cura no sentido de você sanar uma situação, um problema, né? Trazer a saúde de volta para aquele aspecto, no caso aí a escuta, mas tem a ver também com os cuidados que se deve ter. Nós, enquanto musicistas, né? Nós podemos cultivar a escuta para que ela seja um instrumento mais afinado no nosso trabalho, né? Uhum. Porque a escuta, uma vez que ela é bem trabalhada nesse sentido, ela potencializa todas as dimensões de trabalhos que a gente faz no nível técnico, musical, né, interpretativo, no fim das contas. Tá? Ela pode aguçar mais a nossa sensibilidade, nossa criatividade, Uhum. e pode, inclusive, aí é um termo até, digamos, delicado, poderia até encurtar um pouco o caminho no sentido, por exemplo, da resolução técnica de alguns problemas. Uhum. Aí eu não estou querendo encurtar o caminho no sentido da pessoa pular etapas, né? Eu falei encurtar no sentido dela chegar a bons resultados um pouco mais rápido. Uhum. Né? Então a gente vai, ao longo dessa conversa, poder destrinchar isso aí um pouquinho, né? Sim. Mas ainda pormenorizando a questão da origem desse título, A Cura da Escuta, que foi o nome do workshop, né? Tem a ver com tudo isso. A cura da escuta, porque no workshop em si, eu abordei um tema que para mim é importante, né? É o fato de que a gente vive no tempo de hoje, tempo moderno, com muita distração, com muito motivo para desviar a nossa atenção, né? E como a escuta está ligada à atenção, a gente vê aí que já tem uma tensão na coisa, entende? Uhum. Eu falei também nesse workshop a respeito da audição. Eu comecei no plano da audição, cuidados que a gente pode ter, né, com o nosso aparelho auditivo, que é o ouvido interno e tudo mais, mas também nosso sistema nervoso, né, até chegar no âmbito da escuta. Uhum. Quer dizer, a gente usar a audição como instrumento, no nosso caso, de trabalho mesmo. Né? Uhum. E aí, o que a gente pode fazer além do movimento de prestar atenção no que a gente toca, né, saber imaginar o que a gente quer produzir e tudo mais, cuidados que a gente pode ter no sentido de exercitar essa capacidade de focalizar a mente. E também exercitar uma capacidade de deixar que os pensamentos periféricos, porque na verdade eles nunca param, né? A mente está sempre produzindo pensamentos, né? Mesmo quando a gente está concentrado. Só que eles perdem importância quando a gente aprende a se concentrar. Uhum. Então fazer um exercício desse tipo de, digamos, de condição, né? Favorável, né? Conseguir relaxar um pouco mais mentalmente. A famosa higiene mental, né? Mas com esse propósito, entende? Então eu elaborei alguns exercícios que a gente não tem, vamos dizer assim, nem tempo nem ambiente para fazer aqui, né? Mas eu elaborei naquela ocasião alguns exercícios e algumas explanações a respeito do porquê dos exercícios e fiz um workshop, entendeu? E aí esse tema, vamos colocar assim, ele para mim continua sendo interessante como um meio de alguma maneira estimular as pessoas, os musicistas, alunos, né, a colocar a escuta como um instrumento constante, presente no trabalho, né? Que é como eu falei, eu acho que toda boa orientação, todo bom professor faz isso de uma forma ou de outra. Uhum. Mas aí a única diferença nesse caso, em se tratando de eu ter feito um workshop, é que eu venho trazendo isso para o âmbito das minhas aulas, por exemplo, de uma forma bem direta, né, às vezes, entende? Sim. Professor, como o senhor acha, né, que o estudante de piano e pianista ele poderia utilizar esse estudo da escuta como um objetivo? Então, o senhor acha que nós podemos fazer esse tipo de estudo à parte ou pode ser junto? Como é que nós faríamos esse tipo de estudo? Entendi, vamos lá. Bom, se a gente pensa na escuta como um objeto de estudo, Uhum. a gente vai procurar conhecer os parâmetros do que é uma boa escuta. Sim. E, em se tratando dos cuidados que a gente deve ter com isso, a gente vai procurar conhecer também, digamos, os fatores que podem interferir na escuta. Né? E procurar conhecer também
qual é o alcance da escuta, até que níveis e dimensões a escuta trabalha dentro de nós, né? A gente pode falar já já sobre isso. Então, nesse sentido, a gente vai estar fazendo um estudo da escuta. A escuta é objeto de estudo, né? Mas é lógico que para nós o que interessa é o efeito que isso tem sobre o nosso trabalho quando a gente estuda piano, quando a gente pratica, quando a gente toca, quando a gente, quem é musicista, compositor, compõe, né? Quando a gente toca em grupo, é bem importante. Então, no caso do estudo do piano, a escuta ela não é o objeto em si de estudo, mas ela é um instrumento. Sim. Né? Então a pessoa pode fazer as duas coisas. Ela pode, se encontrar sentido para ela nisso, tirar um tempo para si, a fim de desenvolver e cultivar a sua escuta, né? E refletir a respeito do assunto, buscar algum tipo de informação que auxilie nisso. Sim. Mas o trabalho que ela faz utilizando a escuta, no sentido do estudo, da prática do piano, ele visa o piano, ele visa o repertório, ele visa a música, a performance, a interpretação. Então a escuta, desculpa, já não é o objeto em si do estudo, mas é uma ferramenta. Né? Mas as duas coisas, elas se comunicam. Sim. Né? Se, digamos assim, se algum aluno de piano, certo? Então, ele se interessou por essa live, pelo assunto dessa live, pelo tema dela, e gostaria de desenvolver isso num determinado repertório. Então, como você acha que poderia ser aplicado nesse exemplo? Numa valsa de Chopin. Ok. 69, número 1. Então, o que ele poderia fazer nessa valsa de Chopin para que ele possa desenvolver melhor ou mais essa questão da escuta? Ok, legal. Então, veja assim, eu vejo dois aspectos, né? Entra sempre o ouvir e o escutar. Sim. Então, por exemplo, quando a gente, ao aprender a peça ou a praticar a peça, a gente presta atenção com os ouvidos no som que a gente está produzindo, a gente está no meio termo entre o ouvir e o escutar. A gente está focalizando, vamos dizer assim, o fenômeno sonoro, né? Trabalhando gestos, trabalhando aderência, trabalhando coisas que necessariamente estão ligadas na produção do som. Mas a produção do som, a gente está buscando o som adequado para aquela música, que diz respeito ao estilo e tudo mais. A produção do som não é ainda a produção da música. Né? Mas o som é como se fosse a matéria-prima e a música é o produto. Sim. E a gente elabora com essa matéria-prima que é o som. Então o ouvir, ele é importante, no sentido que você vai aplicar a sua audição de maneira, vamos dizer, especializada, para buscar uma adequação sonora. Isso automaticamente já está trabalhando também no âmbito da técnica. Porque a boa técnica é aquela na qual você desenvolve mecanismos para ter destreza no instrumento, mas para que essa destreza produza, sobretudo, a sonoridade adequada ao que você vem tocar. Né? Então, quer dizer, a pessoa está trabalhando com ouvir, mas se a gente se pergunta quando entra a escuta entra quando você pensa em produzir música. Por quê? Através da escuta, desse nível mais aprofundado, né, que entra aí, digamos, o conhecimento que você tem das notas que você ainda irá tocar. Sim. E do desenho, da frase, da melodia que você ainda vem produzir, né? Porque o ouvir, ele depende de você tocar. Você toca e ouve. Certo? Assim você monitora a qualidade do que você está fazendo sobre o piano. Mas cada nota que você ouve com os ouvidos, ela já foi executada, tarde demais, vamos dizer assim. Mas a melodia que você produz, você trabalha com as notas que você ainda irá tocar. Então tem uma dimensão disso, que é a tua imaginação do som. Sim. Né? Uma certa antecipação para você construir o desenho que você precisa, as curvas que você precisa e tudo mais. O timing, a respiração, tudo mais. Como é que você conecta uma coisa na outra. Né? Então, a escuta, ela trabalha um pouco com essa dimensão mais aprofundada, que não é somente reativa. Né? O ouvir, ele está numa esfera mais reativa. Mas a escuta, ela trabalha numa dimensão onde você cria, você produz o que você quer. Se a tua escuta é cultivada, você tem mais chances de produzir a frase, produzir, digamos,
as sonoridades que você precisa, as cores, os matizes que você precisa, né? Por isso que eu disse que é como se fosse uma espécie de cortar caminho, assim, mas num bom sentido. Uhum. Porque você, com a escuta cultivada, você chega mais rápido num resultado. E outra coisa, a escuta cultivada, ela te permite ouvir com mais realidade o que você está produzindo. Porque existe, por exemplo, no âmbito de uma escuta ainda não amadurecida, não cultivada, como eu estou falando, a possibilidade da pessoa, movida às vezes pelo entusiasmo ou alguma coisa assim, ela achar que está tocando de um jeito e não está ainda. Entende? Eu tenho certeza que muitos professores, especialmente bons professores, abordam isso. Às vezes o estudante ele acerta as notas, está tocando no tempo, está com ritmo, e ele tem a sensação de estar tocando muito bem já. Claro, ele está executando um determinado aspecto estrutural já direitinho, tudo bem. Mas às vezes a musicalidade, a expressão, né, aquilo que vai chegar no coração das pessoas, está num nível que ainda é acima desse. Embora esse já possa ser, digamos, impressionante, dependendo do que a pessoa toca. Né? Então a escuta ela vai permitir a pessoa entrar nesse universo, né, com mais sucesso, vamos dizer assim, de expressão, de interpretação. Entende? A escuta é um fenômeno que tem a ver também, como a gente parte da base de que a escuta tem a ver com a aplicação assim, do pensamento, da consciência, de maneira deliberada, né? Ela vai ter a ver também com, de alguma forma, com como você interage com o ambiente, como é que você, através da escuta, você é capaz de perceber a interação acústica do instrumento com o ambiente, como que aquela música está circulando no ambiente onde você toca, né? Então você começa a ter possibilidades e aberturas para cantar mais uma nota, sabe? Para criar mais planos sonoros, tudo porque você está prestando atenção no que está se passando naquele momento. Você não está simplesmente repetindo um ato condicionado, né? Onde quer que você esteja, seja qual for o piano. Não, você adapta ao piano que você tem naquele momento, à condição acústica que você tem naquele momento, porque você está sensível e você está consciente disso, né? Então ela te dá essa possibilidade também, né? Então eu vejo assim que esse trabalho, se ele começa a ser feito, quanto mais cedo a pessoa começa a trabalhar nesse sentido, melhor, né? Porque assim ela tem condições de se tornar mais flexível naquilo que ela faz, né? Ela tem condições de examinar melhor as coisas que ela produz, observar com mais realidade o que ela está fazendo realmente, entende? O senhor acha que tem algum ponto de partida para que nós possamos começar a fazer esse estudo ou então começar a amadurecer a escuta do músico? Bom, então assim, o ponto de partida para mim ele tem dois aspectos, tá? Se a pessoa sente que isso faz sentido para ela, um aspecto é, evidentemente, quando ela estuda piano. Ela prestar atenção, que é, vamos dizer, parece uma coisa muito básica, muito óbvia, né? Mas nunca é demais enfatizar isso, né? A pessoa realmente dirigir o pensamento, prestar atenção no que ela está fazendo, não só em nível do som que ela acabou de produzir, mas no gesto, né? Ela realmente engajar e conectar um pouquinho os sentidos. Ela ter, por exemplo, a imaginação do que ela vai fazer, antecipar uma nota que ela ainda vai tocar, né, com intenção. E aí, quando eu falo de antecipar a nota que vai tocar, não é só imaginar qual é a próxima tecla, entende? Mas é imaginar o próximo som, como que ele se encaixa no desenho, na frase. Difícil. Né? É difícil. Mas isso pode ser, vamos dizer, assimilado, pode ser aprendido, pode ser trabalhado e eventualmente se torna uma maneira da pessoa funcionar, né? Começa a fazer parte do funcionamento da pessoa. Então, quando isso acontece, e isso vem acontecendo gradativamente, a pessoa desfruta de vamos dizer, uma qualidade no trabalho dela que, eu digo, durante o próprio trabalho, né? Uma qualidade no trabalhar que é melhor e melhora sempre. Sim. Entende? Então, o ponto de partida no piano é começar a prestar atenção, a examinar o que está fazendo. Realmente não dá por certo assim, só porque acertei a tecla, pronto, contei o tempo, fiz o que precisava, já fiz minha parte. Não. A pessoa pode... Se você pensar bem, muitas vezes num curso, masterclass, o que acontece muitas vezes é que um pianista, um professor, alguém experiente que está ali
na função de orientar, de mobilizar as pessoas, ele está fazendo isso, ele está auxiliando a pessoa a abrir a escuta dela. Uhum. Ele está chamando a atenção, está fazendo alusões, tá, né? E isso auxilia a pessoa, por isso que às vezes num curso, num masterclass, a pessoa parece que muda alguma coisa de um segundo para o outro, né? Não é que aquela pessoa do masterclass necessariamente tem as chaves para a pessoa conseguir tocar e o professor com quem ela tem aula toda semana não tem, não é isso. É que justamente pelo fato de você estar num evento que é só aquele momento ali, é muito mais produtivo se quem está trabalhando, ouvindo a pessoa por um fim de semana, uma vez, né, num evento único, trabalhe nessa dimensão, nesse nível. Ele colabora muito mais com a pessoa do que se ele fosse fazer um trabalho que prevê uma continuação, né, e prevê assim, uma subida de degraus, entende? Que é o que os professores normalmente fazem, porque eles estão também orientando a pessoa para ela galgar níveis no instrumento, né? Então não é que os professores não saibam fazer esse trabalho, mas eles estão muitas vezes dentro de uma outra função, né? Mas é claro que eles trazem também isso. E depende também do interesse do estudante. Isso não pode ser forçado, né? Nada pode ser forçado nesse sentido. A pessoa precisa ter uma intuição ou ter um querer, né? Para ela se abrir para esse tipo de coisa, entende? Muitas pessoas, pela própria sensibilidade delas, começam a fazer esse trabalho naturalmente. Já tem mais facilidade para isso. Aí é que eu entro num outro aspecto que eu ia colocar, que eu disse que tem dois aspectos, né? Um é no próprio piano, prestar Sim. atenção, examinar o que faz, antecipar as coisas. O outro aspecto, para mim, é na vida da pessoa. Quer dizer, a escuta nas nossas relações com as pessoas, né? Eu me fazer perguntas. Que tipo de interlocutor eu sou? Qual é minha disposição, né? E a minha postura diante da pessoa com quem eu estou conversando? Eu realmente estou dando atenção, minha atenção está dividida, né? Como é a minha percepção em relação à sonoridade dos diversos ambientes por onde eu passo, né? Por exemplo, se eu tiver escolha, eu vou escolher que tipo de ambiente sonoro, entende? Então, tudo isso faz parte de um cultivo da escuta, né? Inclusive, eu vou assim para um nível na minha percepção desse assunto, na minha compreensão desse assunto, que é o seguinte: a qualidade dos meus pensamentos, de como eu dialogo comigo mesmo internamente, é um nível de escuta também. Entende? Então, dependendo de como eu, a todo momento, estou gerindo os meus pensamentos, né, eu estou cultivando de maneira melhor, ou nem tanto, a própria escuta. Né? Porque essa capacidade de imaginar, de perceber os pensamentos, ela é fundamental para a gente poder, principalmente, criar e recriar uma peça, né? Recriar, deixar que a peça que a gente está estudando passe pelo nosso filtro e saia uma versão nossa, porém uma versão limpa, né? Na medida do possível. Entende? Professor, só uma pausazinha. O Ricardo, ele perguntou ele perguntou para mim se poderia fazer perguntas ao professor. Ricardo, você pode ir fazendo as perguntas e aí, no final, eu vou ler as perguntas para o professor poder responder. Certo? Legal. Professor, o senhor acha que essa questão, né, porque nós estamos numa época que a poluição sonora está muito grande. Né? Eu acho que não apenas a poluição sonora, mas a poluição visual, poluição de ar, qualquer tipo de poluição ela está muito grande. Então, voltado para a questão sonora, a poluição sonora, né, demasiada, ela atrapalha muito o músico ele desenvolver essa sensibilidade da escuta? Sim, a meu ver, sim. É claro que a gente nasce e cresce no ambiente que a gente tem, a gente se adapta, né? A gente cria defesas, filtros e tudo mais, e a gente vai levando. Sim. Então a gente tem excelentes músicos, né, nos dias de hoje e tudo mais, e isso não está em questão. Quer dizer, o ser humano ele encontra meios de se equilibrar onde ele está e fazer o que ele precisa fazer. Porque aí a capacidade do ser humano de realizar coisas e de continuar nessa batalha de trazer a beleza para o mundo e tudo mais, essa capacidade é a mesma. Então existem coisas maravilhosas no âmbito da arte, sim. Agora, eu acho que existem, vamos dizer, níveis da nossa interação com o som,
talvez até com a música, nos quais a poluição sonora e outras também, porque a poluição visual, a gente vai falar a respeito disso, ela também é um fator nisso tudo, porque ela distrai a nossa imaginação, né? Então a poluição, especialmente a sonora, vai lá, pode sim interferir. Interferir, por exemplo, na capacidade do ser humano de fruir, de desfrutar da música que ele escuta, no caso do público em geral, mas também o próprio musicista. É sujeito, um tanto de musicista tem encontrarem mais dificuldade para realizar determinadas coisas na música por causa da poluição sonora. Entende? E isso às vezes é uma coisa que age de maneira muito indireta, né? Porque é sabido que certos níveis de poluição sonora começam a afetar a capacidade cognitiva do ser humano. E se a gente pensa que uma criança crescendo num meio de poluição sonora, ela está sujeita a ter o seu desenvolvimento cognitivo atrapalhado, quer dizer, aí a gente está falando de uma coisa que vira uma condição da pessoa, né? Não simplesmente um efeito pontual, entendeu? Então, sim, eu acho que a poluição sonora é um perigo. Como eu falei, o ser humano consegue dar a volta, sim, mas às vezes pagando um preço. Entende? É sujeito a pessoa ficar mais estressada, ou ter muitos casos de depressão e tudo mais. Por exemplo, eu tive, justamente na época do workshop, né, fazendo algumas leituras, alguns estudos, e é interessante porque se a pessoa se expõe a ruídos de mais de 60 decibéis, digamos em torno a 80 decibéis, tá? Isso já começa a ser, de alguma forma, estressante para o sistema nervoso. Acima de 85 decibéis, mais ou menos, já começa a ficar danoso. Olha só. Né? Uma cidade como Nova York, ela tem uma média de 70 a 80 decibéis constantemente. É uma média. Claro que varia de lugar para lugar, hora do dia e tudo mais, mas é uma média. Isso significa que, imagina uma pessoa que nasce e cresce numa cidade dessa, né? Brasil, Rio, São Paulo, são cidades que têm mais poluição sonora, por exemplo, acredito eu, do que Brasília, por exemplo. Então, se a gente fizer uma comparação, eu não tenho os dados, mas eu acredito. Né? Isso tudo para dizer que assim, é bem flagrante o fato de que a gente vive num ambiente poluído sonoramente. E a poluição sonora, quando a gente fala poluição sonora, a gente pensa muito em ruído, barulho, coisas desse tipo, que evidentemente é a forma mais direta e a forma mais grosseira de poluição sonora. Mas existe um aspecto da poluição sonora, vamos colocar assim, que é o excesso de estímulos sonoros e musicais, inclusive. A pessoa vai no bar, tem música, vai no restaurante, tem música, entra no shopping, tem música. Tem elevador que tem música, né? Então, a pessoa entra no carro, música. Não estou dizendo que está errado a pessoa ouvir música, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que, de uma forma ou de outra, isso configura um bombardeio, né, muito constante de estímulos sonoros. Seja ruídos e barulhos, seja música. Né? Porque, você até pensa aí, em tempos atrás, quando não existia aparelho de som, não existia rádio, não existia nada disso, as pessoas ouviam música quando alguém tocava. Quando tinha um concerto, né? Ou tocavam elas mesmas em casa. Então tinha todo um ritual até a pessoa escutar a música, né? E outra coisa, escutou, acabou o concerto, cada um vai para casa. Né? Então, quer dizer, na época de Beethoven é possível que muita gente só tenha ouvido uma sinfonia dele, a quinta sinfonia, uma vez na vida. Entende? Hoje a gente compra diversos CDs diferentes, né? Baixa no YouTube, já nem CD mais compra, vê no YouTube, né? Aí já fica uma coisa banal. O cara escuta um trechinho de uma sonata, de uma sinfonia, não sei quantas vezes para comparar um pianista com outro, com um maestro com outro. Eu prefiro aquele outro. Quer dizer, aí nisso a pessoa já não está mais nem tendo tempo interno de ouvir do começo ao fim, de ouvir com calma e de ouvir sem expectativa, para deixar aquilo realmente trabalhar dentro dela e ela ter uma impressão verdadeira do que ela está ouvindo, né? Já fica aquela coisa ansiosa de ouvir para comparar como é que o outro faz, entende? Então a pessoa já sai de um nível que para mim eu chamo de nível de escuta e ela fica no nível reativo, entende? E muitas vezes a pessoa está entusiasmada lá com a peça que está estudando e fica ouvindo todo mundo tocar aquilo no YouTube, na internet, sei lá, entende? Olha. Feliz é minha. Vai lá, são coisas inerentes à nossa vida de hoje, tá entendendo? Eu não estou querendo julgar assim.
porque é aquela história, não estou dizendo que as pessoas do passado eram melhores ou santas porque não ouviam YouTube, elas não tinham YouTube. Talvez se você pega a máquina do tempo e leva o YouTube para lá, todo mundo ia ouvir YouTube, entendeu? Então, assim, eu estou querendo dizer que hoje são os desafios que a gente tem. Sim. Que é preciso que cada um, digamos, com a sua própria consciência, fazendo um exame, né? E procurando entender quais são os valores e princípios para mim que me norteiam, cada um pensando nisso, cada um acha a sua proporção nas coisas, cada um acha seu tempo, seu ritmo nas coisas. Quer dizer, eu vou usar a internet como uma ferramenta de auxílio para eu me instruir, para buscar referências, e eu, quando buscar essas referências, eu vou saber o que eu estou buscando, né? Eu vou deixar aquilo me impactar, vou ouvir aquilo com atenção, né? E ter calma, ter tempo, ter recuo, entende? Ou eu vou ficar ali ansioso só porque posso, colocando todos os pianistas para tocarem para mim, entendeu? Né? Então isso é uma questão muito de cada um. Mas eu vejo dessa forma, entende? Eu acho que vira parte da poluição sonora. Uhum. O excesso de música, por exemplo. Sim. A gente devia saber ter momentos de não ouvir música também. Né? Aliás, uma das coisas, falando em cultivo da escuta, uma das coisas que eu acho mais importantes é a pessoa aprender a ficar no silêncio. Porque, olha, muita gente tem dificuldade. Se você que eu digo a pessoa, né? Fica em silêncio e num lugar silencioso e a pessoa em silêncio. Durante um tempo prolongado, tem gente que começa a ficar estressada. Eu. Poxa, tá vendo? Muita gente perde assim a âncora, né? Entende? Então, a pessoa aprender a permanecer mais tempo em silêncio, em lugares silenciosos e em silêncio, é interessante porque a primeira coisa que a gente percebe é quanto barulho interno a gente tem. Ixi. Começa a pipocar tanto pensamento, memórias, e às vezes os pensamentos já... Então. Não é? E às vezes esses pensamentos que ficam rodando, né, numa situação como essa, eles começam a gerar sensações, sentimentos, emoções também. Sim. Entende? Eles não ficam só lá na esfera do pensamento, né? Vamos dizer, eles despertam outros níveis de experiência na gente. Uhum. E esses pensamentos que ficam rodando igual um carrossel, eles estão lá o tempo todo. E a gente, para fugir disso, faz mais barulho ainda. E a gente se distrai, entendeu? Então vira um ciclo vicioso. A gente poderia, através de um trabalho como esse que estou falando, sair do ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. Que seria a pessoa aprender aos poucos a se permitir conhecer o barulho que está dentro dela, se afastando do barulho de fora. Sim. Porque ela tem chance de lidar com isso. Ela tem chance de ver como é que aquilo está acontecendo, ela ver o que ela pode fazer e se ela quer fazer alguma coisa a respeito, né? E se ela sentir que quer, então ela pode começar a ter momentos, né, de simplesmente observar esses pensamentos. Hoje em dia, vai lá, no âmbito assim, da prática da meditação, muita gente fala nisso, né? Esvazia a mente, observa os pensamentos, tudo. Eu não estou falando disso, embora tenha essa coincidência, entende? Eu estou falando de uma coisa assim bem objetiva para nós musicistas, tá? Então não estou entrando aqui numa coisa assim, vamos meditar, cruzar as pernas, não, eu digo isso. A pessoa pode fazer isso andando na calçada, pode fazer isso em casa, né? E ela pode também, se ela sentir que quer, que auxilia, né? Utilizar alguma técnica, vamos colocar assim. Ela pode sentar numa hora tranquila, fechar os olhos, ficar respirando tranquila e perceber como é que está o movimento mental dela. Uhum. Isso é um trabalho de escuta. Você vê, é uma coisa que já não tem a ver com estudar piano, mas que eu acho que pode auxiliar a pessoa que estuda piano. Entende? Ou qualquer outro pode tipo auxiliar. de instrumento, né? Sim, pode auxiliar porque organiza a pessoa, né? Uhum. E a música tem muito a ver com ordem, com organização, com matemática. Então você organizado, em termos assim da sua ligação com os seus pensamentos, como você percebe o que se passa dentro de você que eu digo a todos nós, né, pessoa? As suas sensações, sentimentos, você tem chances de se alinhar com a organização e a ordem que a música que você está estudando no piano exige de você, né? Fica menos árduo o trabalho, entende? Nesse sentido. Entendi. Né? Você acha que, pegando um gancho, essa prática de meditação, yoga, essas coisas ajudam nós principalmente os músicos, a se entender melhor e deixar essa questão, tipo, somente mais quieta em relação ao exterior? Eu acho que sim, eu acho que dependendo de como a pessoa pratica, Uhum. sim, pode ser um auxílio, sim. Né? Eu acho que a pessoa pode chegar
no resultado, no mesmo resultado, com diversas práticas diferentes. Ela não necessariamente precisa, ou ela só vai conseguir isso através de yoga ou meditação, veja bem. Mas se a pessoa gosta dessas práticas, né, por ter afinidade com essas práticas, por buscar outros benefícios para ela, né, então, uma vez que ela pratica, se ela pratica, digamos, tendo para si, né, o tempo que ela precisa para realmente aprender a, por exemplo, no caso da citou yoga, né, para ela aprender a não só fazer os movimentos e posturas com o corpo, mas para aprender a estar na postura, né, aprender realmente a perceber o corpo naquela postura e, enfim, aquilo tem todo um trabalho interno, né? Se a pessoa faz isso aí direitinho, eu acho que ela pode sim colher esse benefício, esses resultados, entende? Mesma coisa a meditação. Muita gente pratica meditação, ou mesmo yoga, com objetivos que, vamos dizer assim, ultrapassam essa questão, né, do efeito anti-estresse e tudo mais. Tem pessoas que têm nisso práticas espirituais, tudo aí é de cada um, Sim. entende? Isso aí vamos dizer assim, é da competência de cada pessoa e da crença de cada um. Tem pessoas até que, por terem determinadas crenças ou religiões, elas não praticariam yoga ou meditação, porque para elas aquilo fere algum tipo de crença. Então, como é que é? Para essas pessoas não tem como chegar nesse benefício? Claro que tem, entende? Considerando esse aspecto do efeito dessas práticas no nosso sistema nervoso, na nossa mente, né, no nosso emocional, uma pessoa que não faz yoga ou meditação, mas que dentro de uma crença dela ela faz orações e procura ter momentos tranquilos, desejar o bem para o próximo, tudo, ela já adquire para ela, se ela fizer isso honestamente, vamos colocar assim, tá? Eu acredito que um dos bônus que ela vem obter disso é justamente uma quietude, momentos de quietude interior que podem sim ser um auxílio para ela, entende? Agora, não é, por outro lado, garantido que se a pessoa faz tudo isso, ela vai tocar piano bem. Tá entendendo? Sim. Porque isso tudo não quer dizer que a pessoa vai acontecer uma mágica e a pessoa vai começar a tocar. Não é a pessoa começa a fazer yoga achando que vai tocar o estudo Chopin bem, entendeu? Não é por aí. Né? Essas coisas, elas são um auxílio para que a pessoa se organize e com isso obtenha mais facilidade para fazer as travessias que ela precisa fazer no seu percurso com o instrumento. O que faz a pessoa tocar bem é ela sentar no piano e estudar. Claro. Seguir uma boa orientação. Eu estou falando isso porque senão estaria sujeito a criar assim, uma espécie de mística, né? Não, então a pessoa vai andar no bosque, vai meditar, vai fazer uma postura de yoga, vai fazer umas respirações, vai sentar no piano e vai tocar lindamente um Brahms. Não, cara, tem que sentar no piano, tem que estudar. É só um sabe? bônus, Tem que saber o né, que está fazendo. Exatamente. São ferramentas de auxílio, né? Mas que não substituem o trabalho que a pessoa faz com seu instrumento e o estudo da música. Né? É óbvio que essas coisas são as principais no que se diz respeito à música, né? Para qualquer instrumento, piano também. Mas como a gente está falando desse tema da escuta, eu estou me permitindo ir um pouco mais além, assim, né? Sim. Mas não quero perder de vista o fato de que isso tudo são apenas trabalhos para auxiliar a pessoa, né, a realizar com mais facilidade aquilo que ela deve fazer para chegar onde ela quer, no piano, entende? Professor, as minhas perguntas, né, as que eu confeccionei, elas já acabaram. Eu vou abrir agora a oportunidade para as pessoas que estão nos assistindo a fazer perguntas. Embora a Lígia já tinha feito uma pergunta lá no início, então eu vou começar de lá e depois nós vamos lendo as outras perguntas. Pode ser? Tá bem. Pode, claro. Então ela fez a primeira pergunta é a seguinte: essa escuta se estende ao movimento em que o músico está sendo ouvinte, aí ela coloca entre parênteses, de um terceiro indivíduo, fecha parênteses, ou só se aplica ao autoestudo no momento em que está trabalhando sozinho? Não, eu acho que a escuta, assim como, por exemplo, na audição, o ouvir, né? Se tem um ruído, o ouvido capta e a gente ouve, né? A gente pode até ter a nossa atenção voltada para um determinado, vamos dizer, entre aspas, objeto sonoro, e os outros ficarem distantes, ficarem de alguma maneira nublados, né? Mas a gente capta,
Uhum. Então, acho que no nível da escuta, existe uma equivalência disso. Quer dizer, a gente pode sim ter, se eu entendi bem a pergunta, a gente pode ter uma atuação em nível de escuta no nosso trabalho, quando a gente toca, né? Mas também quando a gente é ouvinte, por exemplo. Entende? Em todos os níveis onde a gente tem uma interação, no caso, eu estou colocando a escuta como ferramenta do trabalho musical, né? Sim. Então, a gente ouve o som do piano, mas a gente escuta a música, assim que eu estou querendo colocar para facilitar a distinção, né? Então, eu acho que a gente tem que saber ouvir o que a gente toca musicalmente, tem que saber ouvir o som do piano, enquanto evento sonoro. Como eu falo, o som é a matéria-prima, a música é o produto, né? E a gente pode fazer a mesma coisa em relação a outros. Quer dizer, quando eu escuto alguém tocar, ou quando eu escuto música em geral, eu posso estar prestando atenção na qualidade do som que aquela pessoa produz no seu instrumento, e na qualidade do som interagindo com o ambiente, por exemplo, tudo mais, Sim. mas especialmente escutar a música, escutar o que ela tá produzindo em termos de narrativa, em termos de, né? Aí já é outro nível, mas eu acho que isso sempre pode acontecer. Entendi. Não sei se respondi, mas eu vejo assim. Na minha Abraço aí para a opinião, acho Lídia. que respondeu. Ela fez outra pergunta aqui, Sim. sobre essa questão da escuta. Se gravar seria uma boa ferramenta, pelo menos a princípio, de melhorar essa questão da escuta? Sim, eu acho que gravar pode trazer um auxílio, já que a gente tem o recurso, né? Aham. Porque eu creio que uma das coisas que pode tornar interessante o uso da gravação é a pessoa gravar e escutar num outro momento a gravação. Tá? Aham. Ela pode também escutar imediatamente, mas veja bem, por que eu estou dizendo escutar num outro momento? Porque cria um recuo. Né? Às vezes, quando a pessoa tocou, acabou de tocar e gravou, ela está com uma certa impressão do que ela fez. Uhum. E às vezes, se ela já coloca o dedo e escuta de novo, já dá o play para escutar de novo, é sujeito a ela só reforçar aquela impressão. Entende? Porque ela ainda está dentro de uma sensação que ela experimentou enquanto tocava. Né? É por isso que às vezes um ouvido externo é bom. Porque às vezes a pessoa já ouve com um certo recuo ali no momento. Mas para a gente mesmo ter, de forma, vamos dizer, ideal esse recuo, desculpe, eu penso que, a meu ver, idealmente eu escutaria um pouquinho depois. Ou até no dia seguinte, sei lá. Né? Mas já um tempo depois já ajuda. Vai tocar Sim. outra coisa, fazer outra coisa, depois escuta. Se a pessoa quer obter esse benefício, né? De poder escutar com uma capacidade de exame melhorada. Aham. Porque eu penso assim, quando a gente está, digamos, sob uma impressão e escuta e acaba reforçando aquela impressão, eu acho que a gente ainda não está com a escuta limpa. Tem uma parte disso tudo que às vezes é impulso. E para mim, como a escuta está ligada à capacidade de ouvir, examinar, perceber, né? Precisa de tempo. E tudo então que a gente faz por impulso, a meu ver, dificulta a qualidade da escuta, atrapalha a qualidade da escuta. É sujeito até a escuta nem estar presente, porque a pessoa está ouvindo com os ouvidos, né, o som da gravação, e musicalmente ela não está nem escutando o que está se passando realmente, ela está só reproduzindo ali uma impressão que ela desenvolveu na hora que está tocando, ou se a pessoa é muito entusiasmada, ela está ali numa fantasia de que as coisas estão saindo, não sei. Tudo é sujeito nesse Sim, sentido, sim. sabe? E justamente amadurecer musicalmente é atravessar isso tudo e chegar num ponto, num lugar dentro de nós, onde a gente realmente começa a ver o que está acontecendo com a nossa execução e começa a poder tomar decisões, começa a poder fazer escolhas e orientar o nosso trabalho a partir dessas escolhas. Entende? Entendi. E é isso que muitas vezes os professores fazem pelos seus alunos, enquanto eles ainda não estão podendo fazer por eles mesmos, de uma forma, digamos, melhor possível, limpa isso, os professores auxiliam, cada um do seu jeito, tal, com o seu método, mas auxiliam o aluno a chegar nisso. Né? No que diz respeito à interpretação, ao estilo, à sonoridade, projeção, mas também até no âmbito da técnica. Porque às vezes o cara começa a fazer uma escala lá rápido pra caramba e acha que está fazendo bem escala. Porque na cabeça dele, a ideia de fazer bem uma escala é tocar rápido.
mas ele não está pensando assim, por exemplo, no desenho que ele faz, ele não está trabalhando com tensões, ele não está trabalhando com a direção da escala, ele não está fazendo coisa, não tá conduzindo ainda a escala dele. É só um mecanismo que ele adquiriu destreza, mas ele ainda não musicalizou a escala, vamos colocar assim. É só Entende? dedo, né? Pois é. Aí fica também essa discussão, né? Fulano só tem dedo. Eu acho assim, ter dedo é importante, né? Mas é só não ficar só nisso. E para sair desse nível e continuar tendo o dedo mais fazendo música, eu acho que aí surge a escuta como uma ferramenta que é um bom auxílio de fato, entende? Entendi. A professora Marília, de Alexandria, ela perguntou o seguinte: você acha que o temperamento contribui para o sucesso ou não desse processo de escuta? O temperamento, no sentido do temperamento, na afinação e tudo mais, Eu acho, pode ser. tá, acredito sim. Bom, você está falando do temperamento do indivíduo, né? Eu pensei nisso também, temperamento de É. Bom, eu estou pensando aqui que o ser humano se adapta ao que ele tem, né? Uhum. Então eu acho que a escuta atenta, ela tem muito a ver com a intenção também de assimilar, de compreender e de transmitir. Então, por exemplo, independentemente do sistema que eu utilizo, né? Se dentro daquela minha cultura musical, com o que eu tenho, né? Com as sonoridades que eu tenho para fazer música, se eu tenho a intenção de aprender, de assimilar, né? Se eu tenho a intenção de compreender, elaborar bem o que eu assimilei, e se eu tenho a intenção de transmitir para um outro, facilitar essa assimilação e compreensão do outro, para mim o meu processo de escuta vai estar trabalhando no nível bem elevado, independentemente do sistema. Uhum. Né? Eu acho que o sistema, bom, vamos colocar assim, o temperamento no sentido do sistema que a gente utiliza e tal, eu acho que ele traz uma característica e com o uso, né, contínuo disso, a gente tem a nossa audição condicionada a isso. Uhum. E Entende? sobre o temperamento do indivíduo? Você acha que Pois ajuda? eu acho que faz diferença, faz diferença. Uhum. Faz diferença porque uma pessoa que é muito acelerada, por exemplo, tá? Muito reativa, muito colérica, então ela é muito reativa, é sujeita a ela ter mais dificuldade de desenvolver uma escuta em níveis mais aprofundados. Não vou dizer que ela não tem escuta, imagina, quem sou eu, mas é sujeita a ela ter mais dificuldade, por exemplo. Né? É uma pessoa que é, vamos dizer, um pouco mais introspectiva, né, um pouco mais imaginativa, ou até mais fantasiosa e tudo, é possível que ela tenha mais facilidade. Agora, se a gente pensar em 3 níveis, né, de tudo isso, um é o assimilar, é o receber, o outro é o elaborar internamente, e o outro é o transmitir, é o emitir. Eu acho que o temperamento influencia nesses 3 níveis. Tem pessoas que têm mais facilidade de assimilar, elas são capazes de assimilar, elas têm digamos, uma boa receptividade, né? Elas podem até elaborar aquilo muito bem dentro delas, mas na hora de transmitir é sujeito a ter dificuldade. Porque, por exemplo, é muito tímido. Aí, por exemplo, o temperamento, estou dando um exemplo, né? Está sujeito a atrapalhar a pessoa naquele ponto dela transmitir, ou dela emitir. Transmitir, seja oralmente, seja tocando no palco, é sujeito a ela ter mais dificuldade. Ter mais dificuldade não significa que ela não vai conseguir fazer, veja bem. Ela só vai ter um percurso maior, um percurso mais diferenciado, para chegar no resultado que ela precisa. Então tem muito pianista tímido, que toca pra caramba, tá entendendo? E aí, como pessoa é uma pessoa tímida, mas a pessoa fez no percurso dela um trabalho e em fazer esse trabalho ela consegue ferramentas para equilibrar aquela timidez no momento de tocar e tal, que transmite muito bem o conteúdo dela. Tá? Há pessoas que têm dificuldade de elaborar, que é o segundo estágio que eu falei, né? Então se a pessoa, por exemplo, ela é muito fantasiosa, é sujeita a ela querer elaborar uma coisa e a pensar outra e achar que está fazendo aquela, fica ali aquela confusão. Então ela pode até transmitir muito bem, ela pode até ter facilidade de comunicar, pode ser um bom comunicador, só que o conteúdo que ela comunica está cheio de distorções, tá entendendo? Que tem a ver com como ela elaborou. Olha só.
E tem pessoas que têm dificuldade até inicialmente de assimilar. Então é lógico, com dificuldade de assimilar, a pessoa vai ter também dificuldade de elaborar. E, por conseguinte, também dificuldade de transmitir. Então, o caso mais grave para mim é quando o que quer que a pessoa, digamos, experimente assim, em nível de temperamento, atrapalha ela na assimilação. Entende? Mas é importante reconhecer, por exemplo, eu busco perceber nos meus alunos isso. Nesses 3 níveis que eu estou mencionando aqui, e procuro também, de alguma forma, observar o que dentro do meu alcance eu percebo assim, do temperamento também de cada um, e fazer essa combinação, para ver por onde eu posso auxiliar a pessoa, por onde eu posso mobilizar a pessoa nesse sentido, entendeu? Para que ela possa conhecer mais, um pouco mais dela mesma e saber buscar compensações para eventuais dificuldades que ela tenha e também buscar desfrutar das facilidades que ela tem com as características que ela tem, porque também tem esse lado, né? Entende? Sim, entendi. Professor, a Heloísa, ela fez uma pergunta bem interessante. Nesse âmbito de conhecimento e percepção de si sobre as poluições sonoras a que somos expostos, um estudo sobre a acústica musical e do próprio instrumento acrescentaria de alguma forma? Eu acho que, por exemplo, toda informação que a gente adquire a respeito de parâmetros do que a gente faz, a gente toca piano no caso, né? Pode em algum momento trazer alguma referência, pode trazer alguma clareza para algum aspecto do que a gente desenvolve, né? Por exemplo, eu não acho que um pianista que para tocar muito bem precisa ter estudado acústica, mas ele precisa ter, de alguma maneira, em algum ponto, a sensibilidade, a percepção, independentemente dele saber nomear as coisas ou não, dos fenômenos acústicos, principalmente aqueles que têm a ver com a interação do que ele faz, né, e o ambiente onde ele toca. Né? Agora, se é do interesse da pessoa, né, e ela busca alguma informação objetiva a respeito da acústica enquanto estudo, objeto de estudo, olha, eu não diria que isso é fundamental, mas isso poderia sim auxiliar aquela pessoa. Entende? Mais no sentido de que ela tendo interesse no fenômeno da acústica enquanto objeto de estudo, ela se abre para isso, porque ela tem interesse, né? Então, é aquilo que eu falei, ela vai aproveitar uma característica dela, vai aprender um pouquinho a respeito daquilo, ou até muito, e quem sabe dali ela não consegue revelar para si mesma, para o público, alguma coisa interessante. Ela vai, por exemplo, cuidar com mais esmero assim, da questão acústica. Vai procurar sonorizar melhor os ambientes dela, né? Sim. Então acho que pode ser um auxílio, depende muito de como a pessoa usa o conhecimento e a informação que ela tem. Entendeu? Ter uma informação não é dito que a pessoa vai dar o melhor uso para aquilo. Mas se ela faz bom uso, aí sim, ter a informação pode ser uma ferramenta. Por quê? Porque ela de fato, usa as informações que ela tem para produzir, para realçar os resultados que ela produz. É aquela velha diferença entre informação, conhecimento e sabedoria, né? Gente, gostei. A Alexia Martins, ela pergunta o seguinte: recuar dos ruídos internos é mais difícil. Como as idealizações e expectativas, eles interferem na nossa percepção da realidade externa? Eu acho que interfere um tanto, né? Você vê que esse ponto que ela trouxe na pergunta, para mim é de suma importância, ele já ultrapassa assim, as fronteiras do piano e da música, né? É uma coisa assim para a vida mesmo. Mas que eu acho que continua sendo de muito valor para nós musicistas, né? Porque se a pessoa na sua vida, no seu dia a dia, ela exercita para si essa busca do contato com a realidade, né? Aprendendo a ver as coisas, procurando ver as coisas como elas são, perceber o que ela está acrescentando mentalmente que não está. Aí ele está falando nem só de escuta no sentido de fenômenos sonoros, né? Falando da escuta de si, né? É lógico que ela vai ter mais congruência, mais consistência. O que eu quero dizer com isso? A congruência é aquilo que você pensa ser igual àquilo que você diz e é igual àquilo que você faz. Então você é uma pessoa congruente, você é uma pessoa só. Uma pessoa pensa uma coisa, fala outra, aí já faz outra.
né? Então a pessoa vai levando desse jeito, vai. Mas aí ela